Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Super Dica de Negócio, meu nome é Rodolfo Neves e hoje eu vou falar de um assunto que eu acredito que seja bastante importante, porque ele serve para trazer para a nossa consciência o quão importante é a nossa vida hoje, o quão importante é o nosso modo de vida hoje. Às vezes a gente não dá importância para as coisas que acontecem ao nosso redor ou para as coisas que também deixam de acontecer, né? Por exemplo, eu não sei se você sabe isso aí, as pessoas que estudam história principalmente, elas sabem que hoje, nessa época, é a melhor época que a história humana está vivendo. A história humana ela é permeada de sofrimento, de sacrifícios, de sangue, de guerras. Mas nessas últimas épocas, nesses últimos anos, por mais guerras que tenhamos, agora a gente está vivendo aí, o mundo está vivendo aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, né, muita gente morrendo aí, muitos inocentes morrendo, muita gente sofrendo, mas mesmo assim, mesmo com todo esse problema, a história humana hoje está vivendo a sua melhor época, a sua época de maior paz. A gente tem aí uma relativa estabilidade econômica no mundo, a gente tem bastante direitos humanos hoje. Existem alguns lugares do mundo que ainda são bastante tenebrosos, mas no geral, até a China hoje já anda respeitando alguns direitos aí, né? Coisa que ela não fazia há pouco tempo atrás. Então, não acredite para trazer aquele sentimento apocalíptico de que o mundo está acabando, não acredite nisso. Os religiosos, principalmente, com aquela história de que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus não está voltando agora, não. Ele pode ser que volte, sim, mas vai demorar algum tempo, né? A gente tem uma história muito boa hoje. A gente tem bastante esperança, mesmo com todos esses problemas que a gente vive, problemas ambientais, né, muitos problemas ambientais, mas hoje o homem ele tem poder para resolver esse problema, desde que as pessoas colaborem, desde que as pessoas elas tenham consciência que elas são a protagonista das mudanças que a gente precisa ter no mundo, como principalmente a melhoria do meio ambiente, que essa é a nossa casa. Não existe esse negócio de jogar o lixo fora. A gente está jogando lixo aqui mesmo. É a mesma coisa que você tivesse a sua casa ali e você tirasse o lixo da cozinha e jogasse na sala. Não tem outro lugar para jogar. Ou da sala para a cozinha, ou dos dois lugares para o banheiro, você não tem lugar para jogar lixo. Todo o lixo que é jogado do mundo é jogado no próprio mundo mesmo. Então a gente precisa colaborar com essa mudança. Cada um de nós, se fizer a sua parte, vai estar colaborando com isso, e o mundo hoje é muito melhor do que foi há algum tempo atrás. Hoje a gente tem uma relativa estabilidade, como eu já havia dito. Não sei se vocês sabem, só para dar um exemplo para vocês. Na época do Império Romano, não tinha polícia. O Império Romano tinha um exército imenso, as legiões, tinham várias legiões, mas elas não entravam dentro da cidade, elas eram proibidas por lei de entrar dentro da cidade, até por medo de que algum general acabasse, né, fazendo isso aqui com algum dos imperadores. Então as legiões romanas elas eram proibidas de adentrar dentro da cidade de Roma, tinham só a guarda do rei, né, que servia para guardar apenas o palácio e algumas coisas, mas o povo não se servia de polícia. Não tinha polícia. O que tinha, às vezes, que os comerciantes pagavam, eram milícias, né? Esse nome hoje ele está bem em voga aí, né? Das milícias aí. Tem um cara aí que é chamado de miliciano, né? Não sei se só estou falando, o pessoal fala que ele é um miliciano. Então, mas a milícia já existia há muito tempo atrás em Roma. E a milícia era paga pelos comerciantes para proteger o seu comércio, porque a violência era enorme. Você acha que hoje você vive num país violento? Você não tem nem ideia do que era a violência, né? Começava a escurecer na cidade de Roma, o pessoal já entrava tudo para dentro das suas casas, ou dentro das tabernas, pelo menos, porque nas tabernas
tinha alguma segurança por causa das próprias milícias mesmo. Eventualmente, quando alguém oferecia um dinheiro maior para as milícias, elas mesmo saqueavam o comércio. E isso raramente era punido. Era muito difícil ter algum tipo de punição nesse sentido. Então, hoje, se você acha que o seu país é violento, hoje é um mar de rosas. A gente vive a época de maior estabilidade e segurança da humanidade. Então, não fique achando que essa época é uma época terrível, que o mundo está acabando, filho matando pai, pai matando filho. Para vocês terem uma ideia, filho matando pai matando filho, sempre teve. Isso aí não é de hoje, né? Você já tem um ótimo exemplo que lá na Bíblia, lá Caim matou Abel, né? Já começou lá atrás. Então, não acredite nisso. E também uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a mudança nos tempos, a mudança nos ares. Existe uma época propícia para fazer as coisas. Qual é a época para fazer cada coisa? Eu não sei, cada um precisa descobrir aí por si só. Você pode ver que existem empresas, por exemplo, que elas começam a crescer e parece que ninguém consegue parar, né? De repente, alguma coisa muda, às vezes uma direção, às vezes decisões erradas, e a empresa começa a cair e parece que não há nada que consiga restituir a estabilidade dessa empresa e ela vai até falir. Hoje a gente tem um exemplo disso. O Facebook, ele estava crescendo muito, né? Ele cresceu demais, se tornou a rede social mais poderosa, a maior rede social do mundo. De repente, aconteceu alguma coisa ali, que a gente já sabe mais ou menos o que é, que foram decisões equivocadas do seu dono, investindo na Meta. Eu já falei, acho que em algum vídeo do canal aí sobre a Meta, que esse negócio de metaverso é uma tremenda, uma bobagem, né? Aqueles jogos lá de Second Life, por exemplo, eles pararam no tempo, porque eu acredito no seguinte: as pessoas viver no metaverso, a menos que você tivesse uma roupa que lhe trouxesse sentimentos do mundo virtual para o mundo real, para você sentir no seu físico, se não for assim, ele nunca vai virar. Você mal vive a sua vida física, vai viver uma vida dentro do computador com um monte de bonequinhos sem graça, fazendo coisa nenhuma. Eu acho uma tremenda uma besteira. Mas enfim, né, tem gente que parece que gosta disso. E o Mark Zuckerberg parece que ainda não entendeu isso aí, ele vai acabar perdendo toda a empresa por causa disso, porque ele investe bilhões de dólares num negócio que não vai dar certo. E aí a gente vê, por exemplo, aí tem uma revista aí que ela fica publicando aí cursos para metaverso, que o metaverso vai bombar e coisas desse tipo, e aí eu fico espantado de ver que não tem nenhum comentário, pouquíssimas curtidas. Por aí você vê que esse negócio não vai bombar coisa nenhuma. Isso aí é curso para pegar trouxa. Você vai lá, gasta um bom dinheiro fazendo até MBA para metaverso. Vai se ensinar o que de metaverso em MBA? Se tivesse pelo menos ensinando programação, então programação e tecnologia em cima disso, ainda vai, né? Realidade aumentada, né? Aí tudo bem, mas do contrário, isso aí é um curso para pegar bobo, para fazer dinheiro à custa de pessoas que estão mal informadas e não entendem muito bem do assunto, acham que vão conseguir emprego fácil nisso aí, ganhar milhares de reais por mês, e na verdade vão perder dinheiro com isso aí, porque não tem metaverso nenhum funcionando do jeito que é pregado aí, né? O próprio Mark Zuckerberg já perdeu, deve ter perdido já metade do valor do Facebook, investindo numa coisa que não tem futuro, pelo menos por um bom tempo ainda. Talvez daqui a alguns bons anos aí, isso aí venha a ter um bom futuro, quando e se surgir os dispositivos que eu falei aqui, que seriam interfaces que pudessem trazer os sentimentos, né? Na verdade, os sentidos para você do que estivesse passando no mundo virtual. Por exemplo, se fosse semelhante a uma Matrix, né? Onde o cara vive realmente dentro de uma realidade virtual,
estando desconectado da realidade real, né? Aí talvez realmente fizesse sentido mesmo. Agora, você ficar ali interagindo com um monte de bonequinho, eu acho que é tremendo uma bobagem. Eu prefiro interagir com mulheres de verdade, por exemplo. Ficar lá, agora com um monte de bonequinho, assim, eu acho uma tremenda uma besteira, né? Mas não era sobre isso que eu estava falando. O que eu estava falando, por exemplo, é de vocês saberem identificar as épocas, porque existem épocas para tudo, né? Então tem épocas para você investir em uma determinada coisa. Se você souber identificar essa época, você vai conseguir ter bons lucros. E também se você identificar a época de algo que esteja no fim, para você sair antes que você venha a ter muitos prejuízos. Isso aí é notório no mundo todo. Por exemplo, nós tivemos uma época assim de um boom do marketing de rede multinível. O marketing de rede multinível, por exemplo, ele funciona por ondas. Tem umas ondas, por exemplo, que ele começa, fica forte, muita gente ganha dinheiro e muita gente perde também depois de algum tempo. Depois ele acaba. Depois passa algum tempo, ele volta de novo, volta com toda a força, né? E assim por diante. Então, aquelas pessoas que souberam identificar a época propícia para entrar no marketing de rede multinível, eles ganharam dinheiro. E se elas souberam identificar a época propícia de sair do marketing de rede, elas deixaram de perder dinheiro. Mas muitos não conseguem fazer isso. Eles não conseguem identificar as épocas certas para fazer as coisas, né? Por exemplo, lá atrás, quem conseguiu entender que o carro, né, lá quando o Henry Ford ele inventou o modelo de produção do Fordinho T, o Fordinho Bigode, né, muita gente chama de Fordinho Bigode, quando ele inventou o método de produção em massa de carros, quem soube entender que a época da carruagem estava acabando e investiu nisso aí, ganhou dinheiro. Quem não entendeu, perdeu. Muita gente na época achava que o carro não teria futuro, quem que ia usar um negócio que quebrava toda hora, porque no começo os carros quebravam toda hora, né? Não era um negócio assim estável, confiável. O motor a gasolina ele dava muito problema, estourava toda hora, né? E aí aqueles fazendeiros que tinham as suas carruagens com seus cavalos possantes e rápidos, eles pensavam assim: nossa, quem que vai querer uma porcaria dessa que quebra toda hora? Só que diferentemente das carruagens com seus cavalos, o carro tinha muito a evoluir ainda. Ele estava só começando. Quem não entendeu isso aí perdeu o bonde, perdeu o dinheiro, né? Não investiu nisso aí. O Brasil tem um ótimo exemplo disso. O Brasil tem um ótimo exemplo. Quando o Gurgel começou lá a sua fábrica de carros, a gente tinha uma fábrica nacional. Muita gente não sabe disso aí, né? Essas pessoas aí da geração Z que não sabem nada. Agora tem geração Y já, né? Y, não, é a Z, né? A última letra do alfabeto. Eu não sei o que virá depois, né? Qual que vai ser a baboseira que vai vir depois disso aí. Porque acabou pelo Z, né? Então vamos pegar o alfabeto grego aí para colocar o ômega, né? Mas a geração Z, né? Eles não sabem que o Brasil teve, pelo menos a maioria deles não sabem que o Brasil teve uma fábrica de carros, né? Era uma fábrica de carros de fibra de vidro, onde o engenheiro Gurgel ele comprava uma boa parte da mecânica da Volkswagen e encarroçava numa carroceria de fibra de vidro. Eram uns carrinhos simpáticos, né? Eram meio antiquados assim, mas eles tinham muito a evoluir. O Brasil não soube dar valor para uma fábrica dessa, não ajudou com incentivo, e a gente continuou com as carroças das outras montadoras, né? E ele não aguentou a pressão e fechou. Mas para quem não sabe, a gente teve uma época propícia. Por quê? Porque além da gente ter tido uma fábrica de carros, né, essa fábrica de carros ela foi inovadora para a época, porque a gente teve o primeiro carro elétrico, né? A Gurgel fabricou um modelinho chamado Itaipu, que era totalmente elétrico para a época, né? Então nós fomos inovadores numa época e simplesmente acabou tudo em nada. Mas a gente ainda assim pode se orgulhar, porque o Brasil também foi inovador num sistema de combustível alternativo que vigora até hoje, que é o álcool, né? Uma boa alternativa, muito menos poluente que a gasolina, né? E deveria ser
melhor olhado pelo governo para que isso aí pudesse continuar de uma melhor maneira, né? Então, pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês era isso aí, assim, para vocês saberem identificar para vocês, você que pensa em montar um negócio, pensa em tem ideias aí, saiba identificar se é propícia para a época que a gente está vivendo, se o seu modelo de negócio se enquadra no paradigma que a gente está vivendo hoje, né? Hoje, pelo menos hoje, agora, 2022, final de 2022, a gente vai começar 2023 com um governo novo, goste ou não, ele já está aí eleito, né? Principalmente você que foi e é bolsonarista, por exemplo, você que está triste aí porque seu governo perdeu, não pense assim, né? As épocas vão muito rápido. Há 4 anos atrás, parece que foi ontem, esse governo tinha ganho, os petistas estavam chorando, chateados aí, já passou. A roda girou, eles agora estão por cima, goste ou não, estão por cima, e você vai ter que aprender a conviver com isso, né? Aprender a conviver com isso, torça para que o governo dê certo, porque se não der certo, os únicos que vão tomar na tarraxeta vai ser a gente mesmo. Então torça para que dê certo, não fique aí procurando, aí, não fique passando vergonha na rua, em passeatas que não vão dar em nada, né? Essas passeatas não vão dar em nada, só vai fazer você passar vergonha frente à sua família. Esqueça um pouco esse assunto, parem de falar de política para familiares, perdendo amigos e se indispondo com familiares. Aí isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, mesmo porque esses políticos nem sabem que você existe, né? E tentem fazer algo para a vida de vocês, tentem fazer alguma coisa assim que agregue na vida de vocês, criar negócios, ou pelo menos um bom emprego, um novo bom emprego, né? E é isso aí, pessoal, vamos viver o novo paradigma vigente agora para o Brasil, que é um novo governo. Espero que dê certo, duvido muito, mas espero que dê certo, pelo menos em parte, né? Nada dá certo na sua integralidade, mas temos pontos assim que venham a dar certo. E é isso aí, pessoal, bola para frente, né? Saibamos identificar as novas oportunidades e se essas oportunidades elas estão condizentes com a época que a gente está vivendo. Eu vou dar um exemplo bom aqui. Na minha rua surgiu mais um pet shop, já tem trocentos, tem mais um. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Eu não sei, vamos ver, né? Porque se oferecer um serviço de qualidade, mercado até tem. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que não dá certo, né? Dependendo do lugar. Aqui no meu bairro surgiu uma sorveteria há um tempo atrás que eu olhei para ela e falei, isso aqui não dura 3 meses. Por que não dura 3 meses? Uma sorveteria que vai vender picolé, quanto custa um picolé? O picolé, que é o preço praticado aqui, era R$1,50. A pessoa que montou essa sorveteria pagou de aluguel no prédio provavelmente uns R$2.000 por mês. Quantos picolés essa pessoa precisaria vender para pagar 2.000, pelo menos para pagar o aluguel, né? Teria que vender 1.500 picolés, mais ou menos. O número não é tão grande assim, mas na época que a pessoa montou, era a época que estava no meio da pandemia, né? E nem era verão ainda. Então, você já pensa, como que uma pessoa dessa monta uma sorveteria quando o verão está acabando, na época da pandemia ainda? Isso é maluco, não vai dar certo nunca isso aí. Como de fato não deu mesmo. E eu tenho que reconhecer uma coisa, a pessoa que montou essa sorveteria foi bastante guerreira, porque ela ficava com a geladeira para o lado de fora da sorveteria, chamando as pessoas lá na rua para comprar, vendia bastante até. Mas dificilmente ela ia sobreviver por conta dos custos fixos, que eram muito altos, né? Eu fiquei chateado de ver um negócio fechar assim, mas é pura falta de estratégia, pura falta de analisar o mercado. Se eles tivessem alugado num ponto pequenininho, com aluguel pela metade do valor, ainda assim eu acredito que seria difícil sobreviver, porque os custos fixos de uma sorveteria são muito altos, né? Ali tinha, se não me engano, uns
8 freezers. Cada freezer você vai gastar em média aí com conta de luz uns R$ 150 pelo menos. 8 freezer, mais aluguel, mais funcionário, não ia dar certo mesmo, né? E então, mas isso aí, para você descobrir que não vai dar certo, tem que ter pelo menos algum feeling para isso, né? E o dono não teve. Eu de fora vi, já sabia que não ia dar certo, só de olhar já sabia que não ia dar certo. O dono não viu isso. Comerciante provavelmente experiente e não teve essa capacidade de enxergar que não virava. Então, vocês precisam ter essa capacidade, por exemplo, para enxergar se algo vira ou não vira, né? Às vezes você vai se enganar, pode ser que você acha que algo não vai virar e acaba virando, né? E dele foi o contrário, ele achou que viravam e não viravam. Isso aí pode evitar vocês terem muito prejuízos. Beleza, pessoal? O que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso, né? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana aí pela frente. E logo eu volto com novos vídeos aí. Valeu! Obrigado!